Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Tudo bom? Aqui é o professor Railson, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. E na aula de hoje nós vamos continuar resolvendo equações do segundo grau completa, perfeito? Então, na aula passada, nós vimos como resolver equações do segundo grau usando a fórmula resolutiva, né? Ou também chamada de fórmula de Bhaskara, perfeito? Então, nós vimos também tirar os coeficientes, nós vimos também como tirar o valor do discriminante da equação, que é o delta, que é esse cara que vai dizer quantas raízes a equação vai ter, ou se não vai ter nenhuma raiz, perfeito? Então, vamos continuar aqui resolvendo as equações, vamos lá? Então, olha só, a questão pede o seguinte: encontra as raízes reais, tá? Encontra as raízes reais das equações. Então, quando eu falo raízes reais, eu estou falando que o número que vai corresponder ao valor do x, ao valor do y, dependendo da variável ao qual a equação se encontra, essa raiz vai ser um número real. Tá? Pode ser um número natural, a solução que você encontrar pode ser um número inteiro, negativo, pode ser uma fração ou um número racional, pode ser um número irracional, perfeito? Então, quando eu falo em números reais, aí vai englobar conjunto acima, né, de todos esses números, perfeito? Então, primeiro nós vamos analisar essa equação aqui, ó. Analisando essa equação, 3x ao quadrado menos 7x mais 4 igual a zero. Então, sem perca de generalidade, nós vamos logo tirar os coeficientes. Nós já sabemos tirar os coeficientes, perfeito? Então, vamos lá, primeiro passo. Então, o primeiro passo dessa equação aqui, ó, é tirar os coeficientes, perfeito? Então, vamos lá, o coeficiente A é esse cara que está bem aqui, ó, perto do termo de maior grau, tá? Só lembrando que essa equação é uma equação do segundo grau, porque o termo de maior grau, ó, esse termo aqui, ó, ele tem um grau 2, perfeito? Então, esse termo aqui de grau 2 caracteriza a equação C do segundo grau, tá? Perfeito? A variável que nós estamos analisando aqui é a variável x. Poderia ser y, poderia ser z, poderia ser t, m, perfeito? Então, vai depender da situação. Então, o A, nós vimos aqui, é 3, tá? Então o B, eu vou logo ver aqui, ó, estão percebendo, é menos 7, tá? E o coeficiente C é quanto? 4, perfeito? Então nós já tiramos os coeficientes, ó. O coeficiente A é 3, tá aqui. O coeficiente B é menos 7, tá aqui. E o coeficiente C é mais 4, tá aqui, ok? Agora, o próximo passo que nós vamos ver é encontrar o valor do discriminante da equação, perfeito? Então, nós vamos lembrar, ó, esse aqui é o primeiro passo, perfeito? Nós já fizemos. Agora, o segundo passo é o que, professor? É encontrar o valor de delta, tá? Então, qual é o valor do delta que nós vimos aí nas aulas anteriores? Professor, estou lembrado, é b ao quadrado menos 4ac. Muito bem. Então quer dizer, professor, que eu vou substituir no lugar do B, eu vou botar menos 7. No lugar do A, dessa letrinha A, eu vou botar o 3. E no lugar do C, eu vou botar 4. Isso mesmo, eu vou fazer uma substituição, tá? Substituição de uma expressão algébrica. No lugar do B, eu boto menos 7. Então vai ficar como aqui, ó. Vai ficar aqui delta, né? O delta dessa questão vai ficar assim, ó. Vou só colocar aqui. Vai ficar delta, tá? Delta igual a menos 7, ó. Só que eu vou botar o menos 7, pessoal, entre parênteses. Por que que eu vou botar o menos 7 entre parênteses? Porque é um número negativo. E eu vou fazer essa potência aqui, ó. Tá? Eu vou multiplicar esse menos 7 duas vezes, tá? Já vou mostrar para vocês. Aí menos, ó, menos quem? 4, tá? Quem é o valor do A? Observe que esse 4 aqui, ele já está aqui, pessoal, ó. Agora eu vou multiplicar por quem? Pelo valor do A. Quem é o valor do A? O valor do A é 3, né? Vezes o valor do C. Quem é? É 4. Agora nós vamos resolver aquela expressão, ó. Vai ficar como delta igual a quem, ó? Multiplicando aqui, ó, antes de multiplicar, nós temos que dar prioridade, pessoal, para essa potência, tá?
Isso aqui é uma expressão algébrica, tá? Numérica, perdão, uma expressão numérica. Então, para eu resolver uma expressão numérica, eu tenho que priorizar essa potência aqui, ó. Então, eu tenho que resolver primeiro essa potência. Então, como é que fica menos 7 ao quadrado? Vamos fazer aqui do lado, para vocês lembrarem. Menos 7 ao quadrado, tá bom? É a mesma coisa de menos 7 vezes menos 7. Estão lembrados? Que eu vou multiplicar a base pela base quantas vezes? 2 vezes, tá? Aí vai acontecer aqui, ó, que vai ter um jogo de sinal, ó. Menos vezes menos dá mais, é certo? E 7 vezes 7, ó, 7 vezes 7 dá 49. Então, tá certo? Menos 7 ao quadrado dá 49, perfeito? Vamos voltar aqui e substituir. Então, menos 7 ao quadrado dá mais 49. Eu posso botar somente, né, simplesmente o 49. Perfeito? Agora, eu vou repetir o sinal de menos, ó. Esse menos aqui eu repito, perfeito? Tá aqui. E vou fazer essa multiplicação aqui desses três fatores, ó. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, 48. Muito bem. Ah, então ficou 49 menos 48. Então, fazendo essa subtração aqui, ó, 49 menos 48 dá 1. Show de bola? Perfeito. Então, nós já acabamos de encontrar o valor do discriminante. E se vocês forem perceber, o valor do discriminante é um número positivo, ou seja, um número maior que zero. O que isso acarreta dizer, professor? Que nós vamos ter uma equação, que é essa equação aqui. Essa equação ela vai admitir duas raízes reais diferentes. Então nós vamos buscar, nós vamos encontrar agora essas raízes. Perfeito? Então, para encontrar as raízes, nós vamos partir para o último passo, tá? Que é usar a fórmula resolutiva, que é a fórmula que também é chamada aqui no Brasil de fórmula de Bhaskara. Perfeito? Então, a fórmula que nós estudamos na aula passada, que nós já sabemos, né? É essa fórmulazinha aqui, ó, que é menos b mais ou menos, tá? Mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a, tá certo? Então, agora nós vamos fazer a substituição. No lugar do b, nós vamos botar menos 7, perfeito? Então, vamos trazer para cá os valores. Vai ficar como aqui? Menos, ó, esse menos aqui, ó, eu estou repetindo aqui, perfeito? Agora eu vou ver o valor do b. Quem é o valor do b? O valor do b tá aqui, ó. O valor do b é menos 7. O valor do a é 3 e o do c é 4. Então eu vou substituir lá na fórmula resolutiva. Então vai ficar com menos. Agora o valor do b, cuidado pessoal, que é negativo, tá? Então eu vou botar ele entre parênteses. Agora eu vou colocar mais ou menos, repetindo, a raiz quadrada de delta. Nós encontramos esse delta agora há pouco, não foi? Qual foi o valor dele? Foi 1. Muito bem. Ah, professor, então ficou 1. Aí eu vou dividir tudo isso, né? Por quanto? Por 2 vezes 3. Por que 2 vezes 3, professor? Porque esse A aqui, ó, o valor do A lá da equação, o coeficiente que nós encontramos o A é quanto? 3, perfeito? Então nós vamos fazer apenas uma substituição. Agora, continuando aqui, ó, nós vamos ver que jogo de sinalzinho aqui, ó, menos vezes menos dá mais. Então ficou mais 7, perfeito? Aí depois, mais ou menos, a raiz quadrada, ó. Raiz quadrada, ó. Mais ou menos a raiz quadrada de 1. Então vamos extrair a raiz quadrada de 1. Ó, professor. Então quer dizer que 1 vezes 1 é 1. Então a raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Isso. Muito bem. Ah, então isso aqui eu vou dividir por 2 vezes 3, que dá 6. Perfeito? Então aqui nós já podemos, ó, nós já podemos fazer o quê? Tirar, na verdade, as duas raízes. Uma raiz positiva e uma raiz, ou uma raiz com o sinal de menos e a outra raiz nós vamos trabalhar com o sinal de mais. Então eu posso tirar aqui a primeira raiz, ó. Vou chamar de x'. Perfeito? Então a x' vai ficar quem aqui? Vai ficar mais 7, ó, mais 7, mais 1, dividido por 6, perfeito?
Fazendo as contas aqui, ó, vai ficar, ó, vamos fazer as contas aqui, ó, 7 mais 1, 8. 8 dividido por 6. Então vai ficar 8, tá certo? Vai ficar então 8 dividido por 6, tá certo? Ah, professor, então quer dizer que nós podemos, ó, simplificar esses números, ó. Posso simplificar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então eu posso, ó, simplificar por 2. Se eu simplificar por 2 aqui dá 4, e se eu simplificar por 2 aqui dá 3. Então quer dizer que essa fração aqui, ó, simplificando, dá quanto? Dá 4 terços. Perfeito? 4 terços. Então, vamos só melhorar aqui um pouquinho mais. Simplificando, vai dar 4, perfeito? 4 terços. Perfeito? Por que 4 terços? Porque 8 dividido por 2 é 4. E 6 dividido por 2 é 3. Perfeito? Então dá 4 terços. Agora a outra raiz, que eu vou chamar de x duas linhas, vai ser igual a quem? Mais 7 menos 1 dividido por 6. Perfeito? Ah, então aqui vai ficar, olha só, 7 menos 1, 6. 6 dividido por 6 dá o próprio 1, né? Então quer dizer, ó, de novo, ó, 7 menos 1, opa, 7 menos 1, 6. 6 dividido por 6, dois números iguais, quando divididos, na verdade, dá 1. Então aqui dá 1. Então a solução, pessoal, a solução dessa equação, ó, se nós formos tirar, ó, a solução dessa equação vai ser quem? A solução final dessa equação vai ser, eu posso começar, ó, pegar o 4 terços e 1, ou 1 ou o 4 terços. Então eu vou colocar aqui, ó, 1 e 4 terços. Observe que a solução, pessoal, dessa equação, ó, foi um número natural e foi um número racional. Então está aqui a solução dessa equação do segundo grau. Perfeito? Vamos fazer mais uma aqui. Olha só, essa equação aqui, pessoal, ela já está na incógnita, né? M, melhor, na variável m, ou seja, m ao quadrado, aqui já tem m, tá certo? Então os coeficientes dessa equação aqui, ó, eles já estão aqui, ó, tá certo? Os coeficientes dessa equação. Então o primeiro passo a fazer é tirar os coeficientes dessa equação. Então vamos lá. O coeficiente A é 2, tá? O coeficiente B, observe que esse B aqui, ó, tá? Tem um número escondidinho aqui, ó. Então esse B é menos 1, né? Nós vimos que esse menos 1 aqui é tímido, né? Ele não gosta muito de aparecer, ó. Então aqui é menos 1. Então o B é menos 1. Então bota lá, ó, menos 1. E o coeficiente C, cuidado com o sinal, ó, é menos 6. Então bota lá, menos 6. Próximo passo, professor, qual é o próximo passo? É encontrar o valor do delta, né? Então, vamos lá, o valor do triângulo, né? Triângulo delta. Então, o delta, pela fórmula, é b ao quadrado menos 4ac. Então, percebendo que vocês já estão ficando aí, né, craques nas fórmulas, nas resoluções. Então, vai ficar como aqui, ó, que delta... Isso aqui é prática, pessoal. Tem que ter prática, treinar em casa, né? Delta vai ser igual a quem? B ao quadrado. O valor do B é menos 1. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado. Perfeito? Então, por que eu coloquei entre parênteses o menos 1 aqui, ó? Porque o valor do B é negativo. Então, toda vez que for negativo, eu vou colocar entre parênteses para poder fazer o jogo do sinal mais na frente. Perfeito? Aí vai ficar menos 4 vezes 1. O coeficiente A, ó, o coeficiente A é 2. Então, bota logo 2 lá. 2, que é o valor do A, vezes C. O valor do C é negativo, ó, tá bem aqui, ó. C é menos 6. Novamente, eu vou botar o menos 6, ó, entre parêntese. Por que eu vou botar entre parêntese? Para eu poder fazer o jogo de sinal, né? Bota aqui, ó, menos 6. Perfeito? Aí, continuando aqui, ó, vai ficar aqui delta é igual.
Ó, nós já sabemos resolver essa potência. Menos 1 ao quadrado é a mesma coisa de menos 1 vezes menos 1, que dá mais 1. Então, vou logo botar aqui, ó, mais 1, certo? Aí aqui, ó, vai ter um jogo de sinal, pessoal, ó. Menos multiplicado com esse menos do 6 lá dentro do parênteses, ó. Então, menos vezes menos dá mais. Cuidado com isso, tá? Dá mais. Mais quem, ó? Aí agora eu vou multiplicar somente os números, tá? Eu já fiz o jogo de sinal. Esse menos aqui, ó, multiplicado com esse menos, já deu mais. Tá bem aqui. Agora eu vou multiplicar só os fatores, ó. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6, 48. Então fica 48. Então, quer dizer o quê? Que o valor do delta ou discriminante vai ser 49. Perfeito? Ah, professor, então quer dizer que também deu um número positivo, ou seja, o valor do discriminante deu um número maior que zero. Então nós vamos encontrar agora as raízes dessa equação. Então, encontrando as raízes, né, vocês vão perceber que as raízes vão ser encontradas através da fórmula resolutiva. Ah, professor, quer dizer que eu vou botar x aqui? Vou botar x aqui? Não, né? Por quê? Porque nós vimos, ó, que a equação aqui, ó, ela está na incógnita, na variável m, perfeito? Ela está na variável m. Então, nesse caso, eu posso muito bem, ó, chamar aqui, ó, de m, tá? Posso botar em vez de x, eu vou botar m, não tem problema nenhum. Então, m é igual a quem? A menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, perfeito? Sobre 2a, né? Agora, nós vamos fazer o que? A substituição. No valor do b, eu vou colocar quem? Menos 1. Então, vai ficar menos. Esse menos aqui, como você já sabe, ele é da fórmula. Agora eu vou olhar o valor do b. O valor do b é esse cara bem aqui, ó, tá bom? É menos 1. Como é negativo, eu vou colocar entre parênteses, ó. Então fica menos 1, certinho? Aí eu vou continuar, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que nós acabamos de encontrar. Qual foi o delta lá? 49. E eu vou dividir tudo isso aqui, ó, por 2, tá? Vezes o valor do A. Qual é o valor do A que nós tiramos aqui, ó? O coeficiente A vale quanto? Vale 2, não é isso? Então, 2 vezes 2. Certo? 2 vezes 2. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos observar as raízes, né? Primeiro eu vou simplificar essa expressão aqui em cima, ó. Vamos fazer um joguinho de sinal aqui, pessoal. Olha só, vai ficar com, vai ficar aqui m é igual a mais 1. Por que mais 1, professor? Porque menos, ó, jogo de sinal, menos vezes menos dá mais. Aí, ó, mais ou menos, eu vou repetir aqui, mais ou menos. E quanto que é a raiz quadrada de 49? Agora eu vou extrair que número multiplicado por ele mesmo dá 49. Pensa aí, 7, não é isso? 7 vezes 7, 49. Então aqui vai dar 7, isso, dividido por 2 vezes 2, que dá 4. Perfeito, pessoal? De novo, agora nós vamos fazer o quê? Puxar aqui, ó, as raízes da equação, perfeito? Puxando as raízes da equação aqui, ó, eu vou chamar de m', perfeito? M', e aqui eu vou chamar de m duas linhas, tá certo? Aí, ó, vai ficar, olha só que coisa legal, vai ficar m', ó, tá? Eu posso até botar aqui, eu posso até botar essa expressão aqui, ó, pra cá, tá muito apertado aqui, eu vou trazer para cá, ó. Nós vimos que o valor do m é quanto lá? É mais 1, né? Mais 1, mais 7, dividido por 2, não é verdade? Então, eu vou colocar aqui porque aqui tem mais espaço. Então, eu vou colocar assim, ó, mais ou menos aqui, né? Mais ou menos. Então, o valor do m', vou botar aqui o valor do m', o valor do m' vai ser quem? Vai ser, ó, 1, não é verdade? Mais 1, mais 7, certo? Dividido por 2, tá certo? Por 2 vezes 2, né? Que tem, é 2 vezes 2, pessoal, tá? 2 vezes 2. Então aqui vai ser 4.
tá? 2 vezes 2 que vai ser 4. Então, fazendo essa conta aí, ó, aqui em cima, 1 mais 7 dá quanto? Dá 8. 8 dividido por 4 dá 2. Então, quer dizer que o valor do m', né, na primeira raiz, é 2. Perfeito? Agora eu vou tirar a segunda raiz, ó, que eu vou chamar de m duas linhas, né? Então vai ficar mais 1 menos 7 sobre 4. Perfeito? Então fazendo aqui, ó, operação com números inteiros, ó, estou pagando 1 e estou devendo 7. Então eu vou continuar devendo. Vou continuar devendo quanto, pessoal? Vou continuar devendo 6, não é verdade? Vai ficar menos 6. Aí esse menos 6 eu vou dividir por 4. Aí novamente vocês vão perceber que eu vou fazer uma simplificação aqui, ó. Eu posso simplificar, porque ó, 6 e 4 são divisíveis pelo mesmo número. Que número é esse? São divisíveis por 2, né? Quer dizer que eles têm um divisor comum, tá certo? O divisor comum do 6 e do 4 é 2. Então, simplificando, ó, 6, professor, mas aqui é negativo, não tem problema. Você vai dividir somente os números e o sinal aqui, ó, permanece no lugar que está, perfeito? Então, 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, ó, e 4 dividido por 2, 2. Então quer dizer que essa raiz aqui, que eu vou colocar bem aqui, ó, m, m, duas linhas, é igual a menos 3 sobre 2. Perfeito? Então tá aqui, ó, a segunda raiz. Aqui tá a primeira, tá? E aqui embaixo tá a segunda. Então, professor, qual vai ser a solução aí, ó? A solução final aí dessa equação. A solução vai ser quem? Vai ser menos 3 meios, tá? Menos 3 sobre 2 e 2. Observe que a solução dessa equação também ela está pertencendo aos números reais. Observe que menos 3 meios é um número racional, tá certo? E 2 é um número natural. Perfeito, pessoal? Então, nós temos aí mais um exemplo de uma equação do segundo grau. Então, vamos fazer mais essa, tá? Para vocês verem como é que se faz aí. Mais um exemplo bom.